Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por rejeitar o pedido de casamento do namorado mesmo que eu tenha dado dicas de que quero casar? Eu, 26, e meu namorado, 30, estamos namorando há 3 anos e não moramos juntos porque ambos queremos nos casar primeiro, já que nossos pais não concordariam em coabitar antes do casamento. Tenho sido bastante óbvia sobre querer me casar e meu namorado percebeu isso. Na semana passada, fomos ao funeral da minha tia-avó, embora eu não a conhecesse muito bem, fiquei chateada e foi muito difícil ver o quanto isso machucou minha mãe. Então, depois do funeral, fomos para um salão que alugamos para atender aos outros enlutados e lembrar dela. Meu namorado viu isso como uma chance de propor. Isso me deixou mortificada e todos estavam nos olhando por usar isso para fazer sobre nós mesmos. Eu disse não e ele ficou bravo e saiu dizendo que eu sou a que quer se casar, então não deveria me importar onde ele propõe. Ele também disse que se eu realmente o amasse, diria sim. Ele está me ignorando agora e não me dá chance de explicar. Em qualquer outra situação, eu diria sim, mas não achei que fosse o lugar ou a hora certa. Estou me perguntando se sou a idiota porque eu rejeitei mesmo querendo me casar. Quando perguntei a um colega de trabalho, concordou que o que fiz foi errado, mas quero mais opiniões de pessoas que não me conhecem. Então, sou a babaca? Ir afirmar que você é quem quer se casar é interessante. Então ele não quer se casar? Já que ele não quer se casar, por que ele está emburrado e dizendo para você dizer sim? Ele não quer se casar, propôs em um funeral, o que praticamente garante um não ao pedido de casamento, então ele deveria ficar feliz que você disse não. Edição. Estou vendo muitos comentários falando sobre como deixamos nossos pais ditar em nossas vidas, então só quero esclarecer que moramos sozinhos e passamos longos períodos na casa um do outro. A única razão pela qual não moramos juntos é por respeito às opiniões de nossos pais. Tenho uma colega de quarto e ele não, então passo a maior parte do meu tempo na casa dele, apenas não moramos oficialmente juntos. Obrigado por todas as suas respostas, estamos conversando sobre tudo e ambos concordamos que deveríamos ter comunicado mais sobre nosso futuro juntos. A situação está progredindo, no entanto, estou reavaliando nosso relacionamento e coisas que aconteceram recentemente no passado. Ele está decidido a estar certo porque acredita que estava tentando alegrar a todos dando algo para celebrar em vez de lamentar. Eu não percebi o quanto ele é emocionalmente imaturo de verdade. Atualização. Muita coisa aconteceu desde a minha primeira postagem. Em primeiro lugar, eu e meu namorado terminamos desde então. Isso foi por uma série de razões, a maior delas sendo que ele me traiu. Meu ex-namorado e eu não morávamos juntos, mas passei a maior parte do tempo na casa dele, já que tinha um colega de quarto e ele não. No entanto, quando fui visitá-lo, seu amigo me disse que ele estava me traindo e havia engravidado outra garota. Isso me devastou porque estávamos namorando há quase 4 anos. Isso levou ao nosso rompimento. Quando questionei sobre por que ele havia me traído, ele disse que não era do tipo de se comprometer com ninguém. Apesar de inicialmente ter me perseguido com a promessa de estarmos em um relacionamento comprometido. Isso foi difícil para mim entender, já que estávamos falando sobre casamento e futuro. Quando costumávamos falar sobre casamento, ele sempre dizia que nunca seria feliz em um casamento em que fosse proposto a ele, pois seria um insulto à sua masculinidade. Olhando para trás, eu deveria ter percebido que ele tinha muitos traços tóxicos perceptíveis. Ele me propôs no funeral da minha tia, o que é algo que nunca entenderei. Quando perguntei a ele por que ele fez isso, inicialmente afirmou que era para alegrar a todos, mas quando pressionei por mais informações, ele me disse que era para mostrar à sua amante que eu era uma pessoa ruim. Isso porque ele estava me traindo com a filha das amigas da minha tia que estava no funeral. Então ele me propôs para mostrar que nosso relacionamento acabou para aquela garota, a fim de justificar por que estava me traindo. Mesmo sabendo que eu estava de luto. Desde que terminamos cerca de 3 semanas após o funeral, seu amigo, que expôs o caso para mim, me disse que, como ela estava grávida, ele teve que encontrar uma maneira de fazê-la não o deixar e escolheu o funeral para fazer uma exibição pública para ela. Eu não vi desde o término e seu amigo retirou todas as minhas coisas do apartamento para mim, então não preciso vê-lo. Sua família é muito rígida e, como ele terá um filho fora do casamento, eles se recusaram a ajudá-lo, então ele tem entrado em contato comigo em busca de ajuda. Eu não respondi e nem pretendo responder, porque não vou diminuir meu autovalor para ajudar alguém que nunca se importou realmente comigo. Desde o nosso rompimento, minha vida melhorou, pois agora posso fazer as coisas que ele nunca quis que eu fizesse, e percebi o quão sortuda sou por nunca termos nos casado.
Pelo visto, minha namorada, 21, de um ano contou coisas explícitas sobre nossa vida sexual para suas amigas, inclusive o fato de eu ser virgem quando começamos a namorar. Tudo começou na noite de sexta-feira passada. Uma das amigas mais próximas da minha namorada havia acabado de voltar de uma viagem ao exterior, então todas elas iriam sair para comemorar. Originalmente, estavam planejando uma festa ou algo assim, mas então decidiram ir a um restaurante juntas e depois voltar para a casa de uma das amigas e assistir a filmes, ou qualquer coisa do tipo, eu não sei. Basicamente, era para ser uma noite só de garotas, e havia 12 delas, eu acho. Minha irmã mais velha, que é uma amiga próxima da minha namorada e faz parte do círculo de amizade interno dela, estava indo com elas. Parecia que elas iam se divertir e eu desejei o melhor para elas. Bem, como minha namorada ia e minha irmã também, minha namorada estava na minha casa antes, e minha irmã a levou para o restaurante onde todas estavam se encontrando. Minha irmã ia deixá-la em casa depois, e então voltar para nossa casa. Nós dois moramos com nossos pais, pelo menos era o plano. Elas saíram por volta das 18 horas, e eu não estava esperando minha irmã de volta até tipo 0 hora ou 1 hora da manhã, se ela não acabasse dormindo lá. Em vez disso, ela voltou sozinha por volta das 21h30 às 22 horas e parecia muito brava e de mau humor. Nós perguntamos o que aconteceu. Ela disse que estava apenas muito cansada e sem vontade. Perguntei se ela tinha deixado minha namorada na casa dela. Ela disse que não, ela pode pegar um táxi. Foi muito estranho porque ela parecia visivelmente irritada e eu conheço minha irmã, ela não é do tipo que fica facilmente irritada. Ela estava até batendo portas e tudo mais. No dia seguinte, ela estava um pouco melhor de humor, mas ainda meio brava. Cutuquei e perguntei qual era o problema, ela se recusou a falar sobre isso, disse que não era nada, que estava apenas um pouco cansada na noite anterior, talvez se sentindo mal. No dia seguinte, domingo, ela se abriu. Ela disse, olha, algo aconteceu outro dia quando eu estava com sua namorada e suas amigas. Eu disse, ahá, eu sabia. Ela disse, você não vai gostar do que vai ouvir, mas precisa ouvir de qualquer maneira. Minha mente estava tipo, ó droga, ela está traindo, esse foi o primeiro pensamento que veio à minha cabeça. Ela continuou contando sobre toda a noite, como foram ao restaurante, se divertiram muito. Voltaram para casa, aparentemente começaram a assistir a um filme, mas não gostaram, então não terminaram, e não conseguiam decidir qual outro filme assistir, então começaram a beber e fofocar. Tipo, começaram a fofocar sobre ex-namorados, relacionamentos, sexo. Minha irmã disse, sua namorada talvez tenha bebido um pouco demais e começado a revelar informações demais sobre você. Coisas que ela não deveria. Eu disse, que tipo de coisas? Ela disse, você não quer saber. Eu disse que ela não pode simplesmente começar a me contar isso e depois cortar sem me dizer o que ela disse. O que ela disse? Minha irmã disse, eu realmente não queria falar sobre isso, mas você quer saber e provavelmente tem o direito. E ela continuou me contando as coisas que minha namorada meio bêbada tinha dito sobre mim. Aparentemente, ela estava fazendo piadas sobre como quando começamos a namorar eu era virgem e não tinha conhecimento ou experiência em sexo, e ela estava zombando da minha inexperiência e tentativas fracas. Minha namorada também aparentemente zombou da forma do meu pênis, ele tem uma coisa estranha onde dobra para o lado. Eu nunca me senti realmente inseguro com isso porque pensei que era o tipo de coisa com a qual a maioria das garotas não se importaria e minha namorada nunca mencionou, mas agora me sinto incrivelmente inseguro. E aparentemente eu ejaculo muito rápido e faço sons estranhos quando faço isso. Eu disse, o que diabos? Por que ela estava até falando sobre isso? O quanto ela estava bêbada? Aparentemente, nem tão bêbada assim. Como ela tinha bebido um pouco, mas não tanto. Eu disse para minha irmã, por que você tinha que me contar tudo isso, eu queria que você não tivesse. Agora eu só me sinto magoado. Ela disse, achei que você tinha o direito de saber que sua namorada está dizendo essas coisas, eu simplesmente não aguentava ficar na mesma sala que ela quando ela estava dizendo tudo isso. Foi por isso que eu estava tão brava e saí cedo. Ela parecia se sentir melhor depois de ter desabafado, mas eu não conseguia entender por que ela estava tão brava com tudo isso. Minha namorada tinha dito todas essas coisas sobre mim e revelado todos esses detalhes privados sobre mim. Claro, eu estava magoado com isso, mas não tinha ideia do porquê ela tinha ficado tão brava com tudo isso. Não fazia sentido. Alguém explica isso? Eu me sinto magoado, honestamente, meio desanimado. Tipo, sinto que todas essas coisas que minha namorada nunca trouxe comigo, ela só brinca na frente de outras pessoas.
Está certo eu ficar chateado com isso? Está certo eu estar magoado ou estou exagerando? Foi justo ela falar sobre esse tipo de coisa na frente de outras garotas, mesmo que todas estivessem fofocando? Devo trazer isso à tona com ela e dizer que isso realmente me machuca? E se ela me disser para superar? Ou devo simplesmente esquecer e seguir em frente porque não é grande coisa, mesmo que eu sinta que é importante? Estou sendo muito sensível? A atualização. Foi uma semana realmente movimentada, com seus altos e baixos. Um pouco caótica às vezes, mas agora as coisas se acalmaram. Finalmente tenho tempo para escrever esta atualização completa. Alguns de vocês foram muito solidários na última vez, outros um pouco menos, mas tudo bem, eu aprecio todos os conselhos. Espero que esta atualização possa esclarecer as coisas. Depois que descobri o que minha namorada tinha dito com a minha irmã, eu estava me sentindo bem para baixo. Senti um golpe na minha percepção de mim mesmo, como se todo esse tempo minha namorada me tivesse em menor estima do que eu pensava que ela tinha. Ela olhava para mim com desprezo porque eu era virgem? Será que ela realmente achava que eu era tão ruim na cama quando estávamos juntos, a ponto de achar que valia a pena zombar de mim para as amigas dela, ou é apenas algo que todas as garotas fazem? Espero que não. Eu estava me sentindo bastante inseguro em relação ao meu pênis também. Nunca achei que fosse normal, pensei que a leve curva fosse apenas uma característica, não sabia que era algo que uma garota se incomodaria. Nem sabia o quão anormal era, não vi tantos. Embaraçoso de dizer, mas procurei algumas imagens de pênis no Google e pesquisei se havia algo de errado comigo ou se era uma condição médica normal. Eventualmente, percebi que estava exagerando em relação a tudo isso, mas mesmo assim, minha autoestima deu uma queda momentânea. Percebi que tinha que confrontar minha namorada sobre isso. Quanto mais eu apenas pensava sobre isso, mais eu me analisava intensamente e examinava minhas ações e comportamento, mais eu começava a duvidar da minha própria opinião sobre mim mesmo. Estava exagerando? Talvez, provavelmente. Mas eu me abri para minha namorada de uma forma que nunca havia feito com ninguém antes. Confiei nela ao deixá-la ser a primeira pessoa com quem eu tinha dormido. Me senti magoado e traído por ela ter falado sobre minha falta inicial de habilidades sexuais para suas amigas. Quero dizer, todo mundo é ruim de cama no começo, não é? Certamente não sou só eu. E mesmo que fosse, ela nunca mencionou, eu preferia poder melhorar do que permanecer apenas uma piada para ela zombar com suas amigas. Obviamente me importo muito com ela, queria que ela abrisse essas coisas para mim e não para os outros. Eu estava me sentindo realmente deprimido e duvidoso de mim mesmo, desnecessário dizer. Meu primeiro instinto foi, erradamente, culpar a mensageira. Comecei a pressionar minha irmã com perguntas sobre exatamente o que minha namorada tinha dito. Ela não queria me contar, mas eu disse a ela que precisava saber exatamente o que era porque estava planejando confrontá-la sobre isso. Minha irmã estava desconfortável com tudo isso, mas insisti, e ela repetiu tudo o que tinha me contado anteriormente sobre o que minha namorada tinha dito. Perguntei a minha irmã se estava tudo bem com ela se, ao confrontar minha namorada sobre isso, eu dissesse a ela que minha irmã tinha sido a pessoa que me contou. Minha irmã suspirou e cedeu, imaginando que a namorada provavelmente assumiria isso de qualquer maneira. Perguntei a ela, você tem certeza de que é certo eu confrontá-la sobre isso? Minha irmã disse, sim, se você sente que é o que precisa fazer. Mas prometa que não vai ficar com ela apenas porque ela é sua primeira ou porque você se sente obrigado a isso. Te vi sofrendo o dia todo por causa do que ela disse e não acho que ela mereça você de volta. E então comecei a atacar minha irmã, fiquei bastante bravo. Fiquei bravo com ela por me contar, dizendo que eu estaria melhor se ela não tivesse me contado. Minha irmã pediu desculpas no começo e deixou por isso mesmo. Continuei, pressionando-a e culpando-a por isso, ela apenas ficou em silêncio e visivelmente frustrada, eventualmente subindo para seu quarto. A seguir continuei a importuná-la sobre isso. Por que você teve que me contar? Por que você achou que eu precisava saber algo assim? Com certeza exagerei, ela abriu a porta e me gritou algo como, não sei, talvez porque eu te amo. Você considerou isso, idiota? Foi tentar cuidar de você quando ela claramente não tem respeito por você. Mas não, vá correndo para ela é exatamente o que você merece. Ela me chamou de idiota várias vezes e bateu a porta na minha cara. Tentei bater na porta e abri-la, mas ela tinha trancado e estava tocando música muito alta de dentro. Ela não saiu do quarto pelo resto do dia, e eu me senti muito mal, me senti culpado e terrível por ter me exaltado assim com ela, sei que estava 100% errado. Sei que vocês vão me criticar nos comentários por isso, e continuem, eu mereço.
Fui um idiota e uma pessoa terrível por atacar a única pessoa que estava do meu lado em tudo isso, não estava pensando direito, e claramente magoei a pessoa mais próxima de mim. Decidi que tinha que confrontar minha namorada sobre isso. A liguei no dia seguinte, ela parecia de bom humor, feliz em me ouvir. Ela disse que eu não ligava há um tempo e que estava esperando eu ligar. Nos encontramos, fomos almoçar, e fiquei esperando o momento certo para mencionar isso, mas não consegui. Ela perguntou se poderia ficar na minha casa durante a tarde antes de voltar para casa, eu disse que sim. Aparentemente, os pais dela estavam recebendo algumas pessoas naquela tarde e ela não queria estar por perto. Estávamos em casa e decidi finalmente trazer o assunto à tona. Minha irmã estava lá em cima no quarto ouvindo música, bem alto, e achei que ela não desceria nem nada. Eu disse à minha namorada, olha, eu não sei como trazer isso à tona, mas tem algo que realmente tem me incomodado. Algumas coisas que, aparentemente, você disse sobre mim. Continuei dizendo a ela sobre as coisas que, aparentemente, ela tinha dito para as amigas. A resposta dela foi, é só isso? Eu pude perceber que algo estava te incomodando, é só isso mesmo? Ela então resolveu minimizar, dizendo que não conseguia acreditar que eu estava tão chateado por causa disso. Eu disse a ela que ela sabe o quanto me importo com o que ela tem a dizer sobre mim, e fiquei realmente magoado com todas as coisas que ela disse, e acho que um pedido de desculpas é necessário. Ela disse, tudo bem, desculpe, eu não deveria ter dito aquilo. Ela disse que não faria isso de novo, e que não sabia que isso me afetaria tanto. Mas então ela começou a desvalorizar novamente, dizendo que era uma bobagem ficar chateado com isso, que as garotas falam sobre esse tipo de coisa entre si e provocam seus namorados pelas costas o tempo todo, é só brincadeira. Eu disse a ela que isso foi doloroso para mim, ela fez uma cara sarcástica de ave e parecia estar rindo da situação toda. Então ela me perguntou como eu sabia disso mesmo. Eu disse, bem, às vezes quando você fala sobre alguém na frente de outras pessoas, é provável que isso chegue até essa pessoa. A resposta dela foi instantânea, foi, nome da minha irmã, não foi. Eu disse, bem, talvez você devesse ter pensado nisso antes de falar sobre alguém na frente da irmã dela. Ela disse, eu sabia, aquela vaca, eu odeio tê-la por perto de qualquer maneira. Ela sempre tem que agir como se fosse tão moral e melhor que todo mundo. Eu disse a ela, ei, essa é minha irmã, não fale dela assim. Ela continuou reclamando sobre minha irmã, distorcendo toda a situação para culpá-la, dizendo que nada disso teria acontecido e que eu nem mesmo teria descoberto sobre isso se minha irmã não tivesse me contado. Eu disse a ela que minha irmã estava apenas cuidando de mim e que não deveria culpá-la. Ela disse, você realmente acredita nisso? Sua irmã sempre tenta fingir que é tão moral, mas adora criar drama, ela gosta de mexer na ferida. Por que mais você acha que ela te contou? Eu disse a ela que não era verdade, que minha irmã apenas se importava com meus sentimentos, ela deveria parar de culpá-la. A resposta da namorada, se ela se importasse com seus sentimentos, não teria te contado. Então a namorada começou a perguntar se minha irmã estava em casa, eu disse que ela estava lá em cima no quarto, mas agora não era um bom momento para discutir isso com ela. Então minha namorada e eu ficamos na sala de estar, eventualmente minha irmã desceu. Enquanto ela descia, ela estava me chamando, dizendo que havia algo importante que ela precisava conversar comigo. Então ela viu que eu e minha namorada estávamos sentados juntos, ela disse, eu não sabia que você estava aqui. Houve um silêncio extremamente frio entre elas. Houve um pouco de conversa fiada, mas foi muito constrangedor. Então minha namorada abriu, o que você acha que lhe dá o direito de interferir no relacionamento entre eu e meu namorado? Minha irmã ficou chocada, apenas olhou para trás e não respondeu. A namorada disse, não finja que não sabe o que fez, eu sei que você sempre gosta de mexer na ferida. Ela começou a dizer que não podia confiar nela como amiga, e começou a acusar minha irmã de ser uma amiga horrível, e que nem deveria ir a noites de garotas se não conseguisse manter a boca fechada. Eu tive que intervir, eu disse, chega. Mas ela não parou, isso se transformou em uma discussão aberta entre as duas, eu continuei tentando acalmá-las. Foi principalmente a namorada atacando implacavelmente minha irmã, os olhos da minha irmã se encheram de lágrimas e ela apenas virou para mim e disse, por que você não me defende? Ela é uma vadia, você nem pode ouvir o que ela está dizendo? Por que você está com ela? Nesse ponto, a namorada disse que não aguentava mais e precisava ir embora. Antes de sair, eu disse que precisava falar com ela. Nesse ponto, terminei com ela, não dei realmente um motivo, apenas disse que sentia que as coisas não estavam dando certo e é melhor para todos nós terminarmos nosso relacionamento.
Ela ficou muito magoada e não parecia entender o porquê. Eu disse que por causa de tudo o que aconteceu recentemente, deveríamos parar de nos ver. Além da inimizade entre ela e minha irmã, eu não achava que poderia ficar com ela depois disso. Ela ficou incrivelmente chateada, mas parecia entender. Minha namorada disse, talvez ainda possamos ser amigos? Eu disse, talvez, veremos, mas precisamos de um tempo separados agora. Nós nos abraçamos e nos beijamos pela última vez, nos despedimos e ela foi embora. Minha irmã tinha desaparecido, eu imaginei que ela estava de volta ao quarto dela. Subi as escadas, e ela estava apenas sentada na cama ouvindo música, olhando para o chão. Sentei ao lado dela e tentei confortá-la, disse que sinto muito por tudo. Disse a ela o quanto sentia por ter me exaltado com ela anteriormente, por tentar culpar as coisas por ela. Basicamente, disse a ela que estava incrivelmente arrependido por tudo o que aconteceu e que sentia muito pelo comportamento da minha namorada com ela naquele momento. Ela disse que minha namorada estava certa, que ela é uma idiota que sempre se mete em tudo tentando melhorar as coisas, mas deveria apenas ter ficado calada. Disse a ela que ela fez a coisa certa, que eu sabia que ela estava apenas cuidando de mim como qualquer irmão ou irmã faria. Disse a ela que havia terminado com minha namorada apenas minutos antes, ela disse que achava que fiz a coisa certa. Disse que sentia muito por ela ter passado por tudo isso e a abracei, perguntando se havia algo que eu pudesse fazer para agradecê-la. Ela me disse que só queria me ver sorrir mais vezes. Nos próximos dias, ela parecia meio deprimida e sombria, não saía muito de casa. Tentava colocar uma cara corajosa e sorrir quando podia, mas eu sabia que algo estava errado. Na tarde de sexta-feira, notei que ela estava em casa comendo chips e assistindo desenhos animados na TV, em roupas velhas e sujas. Parecia que ela não tomava banho há um tempo e o cabelo estava sujo. Perguntei o que estava acontecendo, ela disse que nada. Disse a ela que achei que ela iria sair novamente com as amigas na sexta-feira para um restaurante, ou seja, uma noite de garotas como ela tinha feito na semana anterior. Ela disse não mais. Eu disse por que não? Ela respondeu que suas amigas haviam oficialmente desconvidado ela. Minha reação foi que isso era horrível, como amigas poderiam fazer isso? Ela disse que não achava mais que elas eram suas amigas, todas as garotas com quem ela tinha saído na semana passada haviam parado de responder e estavam a ignorando, algumas a excluíram das redes sociais, e basicamente todas estavam a ignorando. Aparentemente, elas realmente odiavam o fato de ela ter arruinado a fofoca da noite das garotas, e basicamente todas as garotas desse grupo social seguiram o exemplo da minha namorada. Então quando minha namorada cortou minha irmã de sua vida, elas seguiram o exemplo e fizeram o mesmo. Fiquei chocado, não podia acreditar que supostas amigas fariam isso com alguém, apenas cortá-las completamente da vida por um incidente. Ela apenas deu de ombros e não pareceu se importar. Lamentei o fato de tudo isso ter acontecido com ela apenas porque ela escolheu me defender e me contar as coisas que minha namorada estava dizendo sobre mim. Minha irmã apenas deu de ombros em resposta. Disse a ela que sentia muito e sentia que isso era parcialmente culpa minha, e disse que não entendia como ela ainda não conseguia se arrepender de ter me contado tudo isso. Ela disse, por que eu deveria me arrepender? Eu não me importo com elas. Você significa mais para mim, vou encontrar outros amigos afinal. Disse a ela que isso é uma coisa incrível de se dizer e a abracei. Sentei e perguntei o que ela estava assistindo, mas ela não parecia muito interessada. Ela disse que tinha se divertido muito com elas da última vez e meio que se sentia triste por todas estarem se divertindo sem ela enquanto ela estava presa em casa como uma perdedora. Noites de sexta-feira eram meio que uma coisa para ela e as garotas quando regularmente saíam, então era compreensível que ela se sentisse chateada por não ter mais isso e ter perdido um monte de amigas. Perguntei em que restaurante elas iriam, ela me disse que normalmente iam para o mesmo todas as semanas. Aparentemente era um lugar muito chique. Eu disse dane-se, ela não precisa ficar em casa, vou levá-la para algum lugar ainda melhor. No começo, ela pensou que eu estava brincando, mas disse a ela que estava falando sério. Nos vestimos e eu a levei para esse novo lugar que eu não conhecia antes. Era caro pra caramba, gastei mais de $200 em nós dois, mas valeu a pena e nos divertimos, a comida estava excelente. Pelo menos ela não estava se sentindo tão para baixo depois. Ainda me sinto terrível pela forma como inicialmente lidei com isso, me sinto envergonhado pela minha raiva inicial equivocada e como fui rude e descuidado. Honestamente, acho que me sinto muito melhor depois de ter terminado com a namorada. Eu esperava que depois eu tivesse um período em que me sentisse para baixo e arrependido, mas quanto mais dias passam, mais certo estou de que tomei a decisão certa.
Esse completo frouxo tem sorte de ter uma boa irmã. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.